Uma das perguntas que mais ficam na mente do cristão está relacionada aos anjos. Afinal, o que são esses seres celestiais e como eles podem impactar a nossa vida? Em toda a Bíblia existem pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. O cuidado desses seres celestiais com a criação de Deus é tão grande que, se analisarmos as passagens da Bíblia, veremos que eles sempre apareceram para os servos do Senhor, dizendo: "Não tenha medo". Mas na grande maioria das vezes, os anjos não surgem para nós como apareceram para Abraão e Sara, Elias, Maria e tantos outros personagens bíblicos. Eles agem de forma muito discreta e não chamam a atenção para si mesmos ao cumprirem a missão dada por Deus. E por mais que o Senhor tenha chamado seus mensageiros celestiais para trabalhar em seu favor, Ele também chamou anjos para trabalhar em nossa vida de maneira muito profundas que muitas vezes nós não enxergamos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 formas que os anjos estão trabalhando por você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então vamos lá. Primeiro, os anjos protegem o nosso dia a dia. Os anjos têm a missão de nos guardar e lutar por nós em todo o tempo. Inclusive neste momento, pode ser que os anjos do Senhor estejam batalhando pela sua vida no mundo espiritual contra os principados e potestades. Vamos ver o que o rei Davi disse sobre isso no Salmo 91. A seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E a Bíblia nos traz diversos exemplos desse tipo de proteção. Para salvar Daniel, por exemplo, Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca do leão. Em outra situação, o Senhor enviou anjos em carruagens de fogo para proteger Eliseu e o seu servo dos ataques do inimigo. Isso mostra que Deus ordena os seus anjos para proteger os seus filhos em todos os seus caminhos. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais que você não esteja vendo, você não está sozinho. Existe um exército celestial cuidando de cada passo seu. Louve a Deus por isso. Segundo, os anjos trazem a mensagem de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. E não foram poucas as vezes em que Deus usou esses seres celestiais para levar a sua mensagem ao seu povo. Certa vez, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré para dar um recado a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. A virgem se chamava Maria. Vamos ver o que a Bíblia diz. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Em várias passagens da Bíblia, os anjos apareceram para anunciar uma mensagem importante, como foi no caso da mãe de Jesus. Mas há ocasiões em que os anjos enviam palavras de conforto e segurança, ou até mesmo de advertência e até julgamento. No entanto, isso só acontece em ocasiões específicas e por isso não podemos esperar que os anjos apareçam o tempo todo para falar conosco. O importante é focarmos na palavra de Deus, porque ela é suficiente para nos guiar e nos revelar qual a vontade do Senhor, ok? Terceiro, os anjos nos observam. Veja o que o apóstolo Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios. "Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens." De acordo com a Bíblia, muitos olhos estão sobre nós, incluindo os olhos dos anjos. Mas essa questão vai ainda mais além do que podemos imaginar. A palavra grega para espetáculo é traduzida como teatro ou assembleia pública, ou seja, os seres celestiais observam atentamente as atividades humanas desde o início, quando Deus criou Adão e Eva. Por isso eles sabem muito bem como a nossa natureza nos leva a agir
e assim conseguem prever situações que podem acontecer conforme vamos fazendo as nossas escolhas. E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que isso significa? Significa que os anjos podem intervir em algumas situações de nossas vidas para nos guardar ou até mesmo nos livrar de algum mal que estamos atraindo para nós. E voltando ao acontecimento da gravidez de Maria, a Bíblia diz que José, o noivo daquela mulher, ficou muito magoado com aquela situação e por causa disso pensou em terminar aquele relacionamento. Isso porque a cultura daquela época dizia que não era bom para a reputação de um homem se casar com uma mulher que não fosse mais virgem. E diante disso, Deus enviou o anjo Gabriel para intervir na situação e falar com José em sonho. Então ele entendeu que a sua noiva daria à luz ao Messias e se manteve ao lado dela, dando todo o suporte e apoio que ela necessitava durante o período de gestação. Viu só como os anjos têm um papel importante na nossa vida? Quarto, os anjos nos encorajam. No livro de Atos, por exemplo, vemos que os anjos encorajaram os primeiros seguidores de Cristo a começar o seu ministério. Eles também libertaram Paulo e Silas e Pedro da prisão. E certa vez, um anjo avisou ao apóstolo Paulo de que a embarcação em que ele estava não iria afundar. E em outro momento, 2 anjos encorajaram os discípulos assim que Jesus subiu aos céus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Cristo foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Olha isso, irmãos. Esses são apenas alguns exemplos de como os anjos podem nos encorajar quando mais precisamos. E se for preciso, Deus colocará um também no seu caminho para te fortalecer e te incentivar a seguir em frente. Quinto, os anjos cuidam de nós na morte. Mais cedo ou mais tarde, chegará um momento em que nós cristãos deixaremos este mundo e nos mudaremos para o nosso lar celestial ao lado de Deus. E os anjos estarão conosco, cuidando de nós durante essa transição. E quem nos ensina sobre isso é o próprio Jesus, ao contar a parábola do mendigo Lázaro e do rico, que está em Lucas capítulo 16. Vamos ver o que ele disse. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Ao citar o seio de Abraão, Jesus estava se referindo ao céu, ou seja, Cristo deixou claro que Lázaro foi levado por anjos até a eternidade ao lado do Pai. E por que eles fariam isso por nós? Porque os anjos recebem ordens de Deus para cuidar dos seus filhos. E embora nós não o vejamos, a nossa vida está rodeada por anjos e eles estão aqui para nos ajudar em nossos momentos de necessidade, incluindo a morte. Irmãos, Deus nos ama tanto que Ele envia os seus anjos para nos guiar, nos proteger e, se for preciso, nos encorajar nas várias fases da nossa vida. Embora não possamos ver que os anjos estão ao nosso redor, eles estão sim, trabalhando o tempo todo para nos ajudar nesta vida e também na eternidade, até chegar o dia em que todos nós louvaremos juntos ao Senhor. Amém? Veja esta visão maravilhosa que o apóstolo João teve sobre este momento. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, para concluir, irmãos, a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Mas você nunca deve adorá-los nem pedir nada para eles, ok? Porque eles não podem fazer nada por conta própria. Eles só recebem ordens de Deus. E se você ler os evangelhos, você vai ver que nem Jesus recorreu aos anjos em momento algum, nem quando ele estava sendo morto na cruz. Sempre foram os anjos que vieram até Cristo e o serviram, como aconteceu no final do seu jejum no deserto e quando ele estava sofrendo no Getsêmani. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando você for orar, fale diretamente com Deus, em nome de Jesus, e o Senhor então vai enviar anjos para te proteger e te guardar. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu venho pedir que você compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.